A fazenda Santa Rita dormia em velas e sombra. O sino da capela, antigo e de voz funda, havia calado há pouco. O vento trazia cheiro de café recém-coado e jasmins esmagados pelas mangas dormidas. Na sala de jantar, a toalha de renda sobre a mesa parecia uma promessa de ordem. Talheres alinhavam-se como pequenos soldados, e o piano, encostado à parede, guardava um Chopin que ninguém mais tocava com amor. A casa grande respirava aquela noite como uma criatura que não admitia ruído de luta entre as suas costuras. Se você fica até o fim desta história, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar outras narrativas sobre nossa memória, deixe o like e compartilhe este relato. Sua atenção preserva vozes que insistem em não ser esquecidas. O primeiro grito cruzou a noite como um estilhaço. Não um grito pleno, mas um gemido que rasgou as cortinas e se perdeu nos outros cômodos. Vinha do quarto onde Benedita dormia e onde, naquela noite, se haviam fechado portas e juramentos que nunca existiram. Houve passos na varanda, vozes baixas, o cheiro de vela derretida, depois silêncio cortante. Não se descreve aqui o que alguns homens fizeram naquela meia-luz. Não haverá pormenores que degradam o corpo ou desumanizam a dor. O que se relata, com reserva e respeito pela memória da vítima, é a devastação que aquele ato deixou. Uma mulher despida de paz, uma casa contaminada, um pacto quebrado entre gente que sabia distinguir o próprio nome. Chico ouviu o gemido no corredor como quem ouve o próprio nome chamado ao revés. Feitor da lavoura, braço dócil dos Tavares e guardião de rotinas, ele conhecia cada dobradiça da casa, cada latão no terreiro, cada recanto onde se guardavam os remédios. Conhecia também a voz da mulher que era sua mulher, Benedita, que aprendeu a ler as cartas de mercadores e a contar os cabos de cana quando se cansava. Naquela noite, porém, não houve coragem entregue em palavras. Chico ficou a um passo do quarto, uma sombra entre a parede e a porta, e foi obrigado a assistir a uma violência que não pronunciaremos em detalhe. Sua compaixão era uma coisa que pesava no corpo, como se uma aliança antiga tivesse descido do ombro e se tornado pedra. A asa, Dona Helena tinha mãos de lã e olhos de aço. Na casa, sua palavra era lei e humilhação ao mesmo tempo. Uma rainha sem trono que governava o seu marido e o próprio gosto. No rosto dela havia um ciúme que não se vestia de roupas gentis. Era um modo de ser doentio, um arame enrolado no coração. O coronel Francisco, marido dela, olhava para a cena com a expressão de quem mantinha a propriedade acima do afeto. A casa era sua continuação, a ordem sua religião. João Malandro e Pedro Chicote, os feitores que aprenderam a bater sem olhar para trás, executaram ordens como se fossem nós apertados numa corda. Tudo aconteceu com a paciência seca de quem comete injustiça em horas tímidas, e quando acabou, havia apenas um objeto ensanguentado da dignidade da mulher, uma toalha que antes servia para enxugar mãos, agora manchada até as fibras se lembrarem do que aconteceu. Benedita, depois, ficou vazia como uma concha quieta. Não foi preciso muito para que a notícia se espalhasse pela senzala. O murmúrio correu pelos trilhos do perreiro, saltou sobre as moendas e chegou como chuva nas folhas da mangueira. Maria Conga, que tinha nas mãos o saber dos benzimentos e nas palavras o peso da história, fechou os olhos por um momento e chamou as moçoilas e os moços para que ninguém ficasse só. Era a tradição daquelas gentes enfrentar o horror com uma outra face. Rezas baixas, cânticos que prendiam o sangue ao corpo e um fogo que não consumia lenha, mas memórias. Chico levou Benedita para um canto onde a luz das velas tremulava. Ela respirava pouco. Havia marcas nos olhos que não se limpavam com água. Havia um olhar que já não pedia socorro, apenas repouso. Ele deixou que o calor do corpo dela descansasse no próprio peito. As mãos dele tremeram ao ajeitar o lenço sobre a nuca dela. Lembrou-se do primeiro dia em que a viu, não mais que uma moçoila, o cabelo preso por um pano azul, a voz tenra soltando um riso que parecia chuva miúda.
Benedita sabia plantar o feijão e podia fazer uma saia parecer festa. Em tardes de pausa, ela tocava o piano com dedos que não eram dela, pegava na música dos senhores e a metamorfoseava em canção para quem lavava panelas. Naqueles raros instantes, a casa esquecia as suas contas e reconhecia o consolo que vinha de mãos pequenas. As lembranças formaram para Chico um fio que puxava de volta as coisas simples, o gosto do café que ela trazia à rede pela manhã, o cheiro de roupa limpo que ela passava com ferro quente, a vez em que sussurrou-lhe que a mangueira do pomar era um lugar onde velhas promessas encontravam abrigo. Era ali, sobre a copa da mangueira, que Benedita contava histórias de outros tempos, de avós que cantavam em línguas que não eram reprimidas, de terreiros onde se rezava com ervas e voz. A mangueira era sagrada para eles, abrigo, memória, altar improvisado. O pensamento de que aquilo também se via contaminado deixava Chico com uma sede de justiça tão grossa que doía na garganta. Na vila, o coronel tentou compor a ordem como quem fecha um livro e chama o criado. Ordem e segredo eram as duas faces de sua estratégia. Chamou o padre para abençoar a casa e, nas aparências, restituir a paz. Nas palavras que proferia com o vinho caro na boca, buscava limpar a sujeira sem revelar a podridão. Dona Helena fingiu chorar, por assim dizer. Seus soluços eram instrumentos nas mãos de uma mulher que mediria o desconforto alheio segundo seu próprio proveito. Aos olhos dos rendidos, porém, nada do rito devolvia o que fora roubado. Chico não aceitou o teatro. Numa noite de orvalho fino, quando a casa grande respirava alívio falso, ele atravessou a senzala sem anunciar-se. Antônia, que cuidara de Benedita, deixou o prato à meia luz e olhou para o homem com olhos que sabiam de caminhos. Havia uma pergunta atravessada na testa dela, e na boca um refrão de susto e solidariedade. Joaquim, que sabia recuar para observar antes de agir, tocou-lhe o ombro como quem dá a última autorização para o que havia de vir. Maria Conga deixou na cadeira um pano de benzimento e sussurrou uma rezadeira em voz muito baixa, não para aplacar o luto, mas para que a chama da memória não se apagasse. Foi ali, naquela quietude de intenções, que Chico decidiu que a ordem estabelecida na Casa Grande devia receber do mesmo veneno que distribuíra. Não uma alegria, não um grito de vitória, mas uma medida que rendesse a cada gesto um preço. A ideia não brotou como flagelo maneiro e fácil, cresceu lenta, como plantação que precisa de tempo para dar fruto. Ele começou a andar pela casa em sombras, a observar rotinas, a hora em que o sinaleiro fechava os portões, o caminho onde a criada trazia água para a cozinha, a chave pela qual se abria a gaveta de armas. O feitor sabia que o corpo da casa tinha segredos, o esqueleto das portas, os túneis de ventilação, o cofre onde se guardavam os rendimentos da fazenda. Saber aquilo, para ele, era ter uma arca com várias chaves. As noites seguintes passaram-se em silêncio tenso. Benedita adoeceu e, embora as benzedeiras fossem chamadas, a cor dela foi se apagando como vela à chuva. A comunidade elevava preces que misturavam invocação cristã e palavras de outras crenças, como se a fé, nesse lugar, fosse um tecido composto de muitos fios. Maria Conga mengia canções que falavam de resistência. Em cada verso havia uma lembrança de que quando o corpo se parte, a memória pode permanecer intacta. Chico, ao ver Benedita definhar, sentia junto a ela uma espécie de febre que lhe incendiava a vontade. Havia, misturado ao amor, um ódio que não era a simples alegria de devolver mal por mal, era uma contabilidade que pedia equilíbrio. O enterro foi rápido, discreto. O padre falou palavras que, naquelas bocas, chegavam como leitura distante. A mangueira que vira tantos encontros foi o lugar escolhido por quem a conhecia. Enterraram-na à sombra da árvore, com terra úmida, e os olhos da gente da senzala choraram sem som. Dona Helena viera com áreas de penalidade e compaixão fingida. O coronel permaneceu com o casaco apertado, como se o frio lhe houvesse chamado e ele preferisse a prisão do tecido à liberdade do arrependimento. No rosto dos feitores, nenhuma remissão. Neles, apenas a certeza de que a ordem continuava e que o Senhor nunca seria perturbado sem preço.
Chico ficou à beira da cova com uma toalha manchada nas mãos, a mesma que anunciara a profanação da casa, e pensou no que aconteceu. Sentiu pela primeira vez que nas veias lhe corria algo além do sangue, uma estratégia. Não planejava uma vingança estúpida, planejava uma linguagem que os pobres entenderiam e que os poderosos não veriam chegar. Sabia que, se agisse com precipitação, perderia o que ainda lhe sobrava de humanidade. Por isso, prometeu a si mesmo andar como quem convence a sombra a guardar segredo. Naquela promessa, o amor e a fúria coexistiam como duas chamas separadas num mesmo castiçal. Quando recuou da cova, o crepúsculo já havia fechado as abas do dia. A mangueira murmurava com o vento e entre as folhas havia uma semente de mito pronta para brotar. Algumas vozes da senzala diziam, em mistura de dó e respeito, que a casa não mais seria a mesma. Outras murmuravam que se devia esperar. A vida ali mudara seu curso. Chico levou consigo, além da dor, uma paciência metódica. Aprendeu a esperar o momento em que a casa grande abriria a porta larga demais. Sabia que a época era de festa numa outra véspera e que os senhores gostavam de repousar em fartura no Natal. O pensamento assentou-se, escolheria a véspera de Natal para recolocar as contas. Na noite, enquanto o piano silencioso acumulava pó e as velas da sala queimavam como pequenas sentenças, Chico sentou-se à sombra da mangueira. Encostou a testa na casca rugosa e ouviu, como em eco, o gemido daquela primeira noite. Ela gemera na dor, e ele pensou agora, havia de gemer na vingança. Não era um gemido de prazer, era um ruído que vibraria por dentro, um esforço da alma para reparar o que fora desfeito. Por trás daquele propósito, havia o risco da própria perda. Se vingasse, a sua alma se tornaria, aos olhos de muitos, tão dura quanto os instrumentos com que se castigava. Se não vingasse, a memória de Benedita dormiria no esquecimento como boneca velha. Entre essas duas perdas, Chico escolheu a estrada que conhecia mais, a ofensa respondida com ofensa, medida por medida, num cálculo que só o atolado da Casa Grande poderia pagar. Na praça, as luzes começavam a acender e o povo da vila preparava-se para o Natal com o mesmo fervor com que a Casa Grande preparava a sua ceia. Rituais paralelos, espelhados em mundos que se evitavam. O plano de Chico não nasceu inteiro naquela noite. Foi se costurando em semanas de observação e pequenos testes, uma chave retirada da gaveta sob pretexto de concerto, uma conversa arrancada ao criado que sempre almoçava sozinho, o aprendizado de onde se escondiam poeira e documentos. E, acima de tudo, o cuidado com a memória de Benedita que ele carregava como um livro de páginas vivas. Era essa memória que o tornava humano e, ao mesmo tempo, o empurrava para a ação que todos no final julgariam. A Casa Grande, entretanto, continuava grandiosa e impenetrável para quem não tivesse o traço da rotina. Lá dentro, as conversas seguiam leves e o pianista, convidado para a ceia, ensaiava Chopin com dedos que não supuniam o peso do que fora feito. Dona Helena, com suas joias e risos medidos, preparava a mesa com uma sorte de alegria cruel. Fazia da fartura um teatro que ocultava o lugar onde a dignidade fora violada. O coronel, por sua vez, ajustava o paletó como quem aperta o último botão antes de um espetáculo, sem se lembrar de que era possível que a plateia tivesse suas próprias vozes. E assim se teceu o silêncio que antecede o momento em que a ordem será chamada à conta. A mangueira aguardava, a toalha manchada não se lavava de lembrança. E na senzala, as vozes que guardavam cantos e rezas começaram a transformar uma mulher em imagem que não se extinguiria. Benedita, que gemera na dor, fazia-se também presença que inflamava a vontade de justiça de quem a amara. Chico, ao tocar a casca da mangueira, sentiu a tarde dobrar-se sobre ele como um manto de passos contados. Ainda havia tempo para pensar, e ele pensou, com a frieza de quem prepara uma longa noite. Chico dormira mal nas noites que antecederam o Natal, não por temor imediato, mas porque o plano o mantinha acordado, peças e passos alinhados numa coreografia que ele repetia como quem entoa uma prece.
Memorizara o compasso das entradas e saídas da casa grande, decorara em silêncio a ordem dos móveis na sala de visitas, aprendera a hora em que a porta de serviço rangeria sem aviso. Houve noites em que sentou à beira da senzala e descreveu o mapa da casa em voz baixa, como se assim pudesse plantar uma brecha na alvenaria do destino. Não falou muito com os outros. Bastava-lhe um olhar trocado com quem ainda conservava no rosto a mesma dureza que a vida lhes cobrara. Havia quem temesse ser visto junto, havia quem temesse, sobretudo, as consequências de um fracasso. Chico sabia disso, sabia que a coragem se compra à vista, mas que a prudência lucra por junturas. Por isso não convocou multidões, nem buscou promessas. Levou apenas quem, por obrigação ou por lealdade, voltaria o rosto para o que era necessário. Neco, rapaz de mãos rápidas e poucos sonhos, escolhido para abrir a janela da sala de jantar, e Zefa, mulher de voz baixa, que guardava no peito uma raiva tão velha quanto a dela por ter perdido 2 filhas ao tempo seco. Eram mais sonhos do que armas, mais truques do que força, e para o que planejava era suficiente. Na véspera, a vila explodira em ritos, luzes, rezas e, por entre isso tudo, o sopro cálido de uma festa que nada lhes trazia. O sino da igreja dobrava com alegria mecânica, e as mesas da praça se enfileiravam em fartura que parecia uma afronta. A casa grande, por sua vez, acendia candelabros e colocava nos salões o espetáculo das porcelanas. Era noite de mesa farta, de risos medidos e de presépios que imitavam a compaixão. E Chico sentiu, como antes sentira a profanação, essa dissonância a cravar-lhe os dentes. A hora ideal seria depois do último brinde, quando a consciência dos senhores estivesse anestesiada pelo vinho e pela música fina. Entraram pela brecha que Neco abrira com suas mãos de aprendiz, uma janela dos fundos que dava para o quintal, ali onde a casa, em sua vaidade, deixara uma fresta. O ar ali dentro cheirava a cera e a madeira polida. O piano, que dias antes tivera os dedos de um convidado a lhe arrancar Chopin, adormecera com lençóis de silêncio. Caminharam por corredor de espelhos e quadros, sombras que devolviam traços de uma beleza que os olhos da senzala conheciam apenas por contraluz. Chico avançava com a calma de quem não quer perturbar a ordem mais do que o necessário. O mundo inteiro, nessa noite, parecia conter a respiração. A sala de estudos onde se guardavam as contas era um cômodo que respirava aço andado e números. A mesa imensa tinha gavetas fechadas, cadeado de ferro e um cheiro de papel antigo que lembrava as promessas escritas e quebradas. Havia dias ali em que o dono escrevia e reescrevia o mundo em colunas, receitas, despesas, sufocações. Era ali também, pensou Chico, que se tecia o mecanismo do silêncio, pagamentos feitos às pressas, anotações que desfiam responsabilidades, nomes riscados como quem apaga testemunhas do tempo. Neco trabalhou com as mãos ligeiras que lhe eram próprias. Zefa manteve os olhos abertos e as orelhas atentas. Chico abriu a primeira gaveta e, como se cada peça viesse com um sopro de coragem, encontrou o livro numerado. As páginas ranjaram na luz trêmula da vela que trouxera. Havia colunas de números, havia rubricas de mercadorias e, entre elas, anotações com palavras que feriram o peito de Chico como cutelo. Silêncio, favorecimento, compensação. Olhou mais longe e as letras formaram uma constelação de culpa. Encontrou, então, um nome escrito com um cuidado que quase o fez vomitar. Benedita, gratificação, data. Ao lado, outra linha, custos da remoção. Em outra página, a assinatura do coronel, abreviada, mas inconfundível. Chico fechou os olhos por um segundo e viu, como num lampejo, a imagem de Benedita sentada no varal por uma manhã qualquer, trêmula. Não foi a lembrança que o petrificou, foi a clareza numérica do crime. O silêncio fora comprado e as despesas foram contabilizadas como custo de manutenção. Era, naquela folha, a tradução exata do que lhe tinham feito.
a brutalidade transformada em número, o corpo reduzido à despesa. E a raiva riu-se pequena, porém certeira dentro dele. Se o dinheiro havia circulado para selar bocas, agora havia de circular para abrir olhos. Havia outras páginas, pagamentos a vozes de igreja, a médicos que fecharam portas, a criados cujo esquecimento foi vacunado por moedas. Descobriu também uma lista de nomes, uma espécie de nota que parecia um inventário de favores ou favores comprados. E, entre esses, o espaço onde Benedita jazia, catalogada e paga. A sensação que lhe subiu era de profanação repetida. Além do que fora tirado dela, o episódio ainda fora transformado em rotina administrativa. Aquilo, pensado com a frieza que o costume ensinara, tornava-se arma. E agora, Chico, sussurrou Zefa, sem ousar mover a vela. Ele não respondeu. Havia um movimento em sua garganta entre o pensamento e a ordem. Podia queimar o livro, destruí-lo e livrar a memória do peso das cifras, ou podia levá-lo à praça e lê-lo em voz alta para que a vila soubesse, para que os nomes ficassem gravados na língua de todo o povo. Um incêndio apagaria provas, a leitura as multiplicaria. O plano que nascera semanas antes, meticuloso e amargo, agora pedira uma alteração, a exposição pública. Era preciso que o que ali estava contido se tornasse o estilhaço que rachasse a vaidade da casa grande. Decidiu então que não queimaria o livro. Rochou sobre as páginas com cuidado e, com mão firme, arrancou os cadernos que continham as rubricas de silêncio e as listas de pagamentos. As folhas, amarelecidas, caíram como asas. Tomou-as entre as palmas e deixou que as letras queimassem-se-ão, não no fogo, mas na boca de quem soubesse dizer. Guardou o volume menor no interior do seu próprio casaco, como quem guarda um filho que ainda não sabe caminhar. Saíram com o mesmo passo cuidadoso com que haviam entrado, e Neco fechou a janela sem barulho. Mas, ao alcançarem o quintal, ouviram de longe um riscar de passos sobre o pátio. O som era leve, como de alguém que voltara para buscar algo esquecido. Talvez a respiração de um convidado que, ao perceber o silêncio fora da festa, decidira atravessar o salão. A luz da lua pintava sobre as telhas sombras que pareciam mãos. Zefa apertou o braço de Chico e Neco fez sinal para que ficassem imóveis como formigas sob a casca. Os passos vieram mais perto. Primeiro veio o ranger da porta da cozinha. Depois, uma voz baixa, a voz do criado que almoçava sozinho, murmurou o nome do coronel, buscando talvez a mesma calma que a festa prometera. Chico sentiu a boca secar. Cada segundo se esticava em fio de seda que poderia quebrar. Recolheu o volume com cuidado e pressentiu que aquele momento dividiria sua vida entre antes e depois. Quando tudo parecia que poderia ruir, um vulto emergiu no fim do quintal. Era o pianista, ainda de traje, segurando uma taça pela metade. Parecia sonâmbulo, seus passos faziam sombra nos arbustos. O homem atravessou o pátio sem notar a janela fechada, caminhou até a escada e por poucos instantes ficou de costas para o rumo onde Chico se escondia. O suor na nuca de Chico foi um rio breve. A presença do músico ampliou o risco. Se alguém chegasse a ver a figura encurvada além da cortina, poderia explicar por que se via o reflexo de alguém no vidro. Que provocação foi essa numa noite sagrada? Chico calculou que poderia esperar até o músico subir a escada, então sairia. Mas o músico não subiu. Encostou-se ao corrimão e, por trás do som daquela janela entreaberta, começou a entoar uma melodia baixa, quase como um bordão. Era um fragmento de Chopin, mas as notas pareciam incertas. Naquele tom, Chico ouviu mais do que música. Ouviu a circulação contínua de um mundo que não sabia para que servia a beleza quando a miséria se escondia sob as mesas. Há quem diga que a música muitas vezes amansa feras. Naquele instante, a melodia fez com que algo dentro dele rasgasse-se. Segurando o volume junto ao corpo, Chico deu um passo e então outro, como quem atravessa um rio de sombras.
Quisera não ser visto, mas sentiu também que a casa, por dentro, já estava exposta a uma verdade que não cabia mais em gavetas. A cada metro que percorria sob a lua, sentia o peso da toalha manchada nas mãos, não física, mas memória direta que o puxava para frente. Lembrou-se de súbito de uma frase que Benedita dissera numa noite qualquer, nada grave à época, e que agora, traduzida em silêncio, lhe parecia ordem. Não esquece não, Chico. Era como se ela lhe tivesse dado o mapa da sua própria coragem. Ao alcançar a sombra da mangueira que margeava o muro da casa grande, ouviu um som que não era de dentro, vozes vindas da estrada. Eram passos de 2 homens, conversando em tom que tentava ser trivial. Por entre as folhas, decoou o significado de que talvez as rondas estivessem mais longas. Talvez, finalmente, aquele lugar começasse a acordar para a sua própria vigilância. E, naquele instante, Chico percebeu que a hora da surpresa estava se aproximando, mas também que para que o choque fosse limpo e não levasse à perda total, precisava de mais um cuidado. Alguém havia de ler as listas antes do amanhecer, alguém haveria de empunhá-las como bandeira. Decidiu que voltariam à senzala e ali passariam a madrugada preparando o que seria dito. Levantou o passo e todos se moveram em conjunto. A volta foi uma sucessão de respirações controladas, com o volume apertado contra o peito como se fosse uma criança inquieta. Quando desceram para o caminho conhecido, o sino da igreja marcou a meia-noite, com um som que, por ironia, soou para Chico como início de uma vigília, não de louvor, mas de justiça. A vila dormia com a ilusão de paz, ele com o livro, e entre os dois, a violência que lhes tirara Benedita permanecia, sorrateira e à espera de que alguém a desvelasse. Entraram na senzala sem alarde. Ao redor do fogo, as mulheres levantaram os rostos, e em seus olhos havia aquela combinação antiga de medo e esperança. Neco estendeu as folhas e, com as palmas trêmulas, abriu a primeira. As letras, agora fora do casaco, diziam nomes, e as vozes que se formaram ao redor do fogo transformaram-se num ruído que ia do sussurro ao tufão. Havia quem tremesse, havia quem já começava a articular um plano para a leitura pública. Zefa olhou para Chico e, por um momento, a fúria de ambos ficou sem palavra. Era um pacto mudo. A raiva e o amor, pendendo ainda mais, equilibravam-se como as chamas do candeeiro, 2 coisas que, por fim, se alimentam uma da outra. Lá fora, a noite mantinha-se espessa. Dentro, o papel produzia lâminas. Chico, que tantas vezes aprendera a contar a vida em medidas de resistência, sentiu o mundo inclinar-se. Sabia que o que vinha seria irreversível. O Natal que a Casa Grande pregava com pratos dourados transformara-se, para ele, uma encruzilhada. Nas páginas amarelecidas, a vila veria o preço do silêncio. E quando o primeiro nome foi lido em voz alta para aqueles que não tinham senão a verdade, a clareza foi mais duríssima do que qualquer punho. No lado de fora, por sobre a mangueira, uma estrela tímida apontava para o leste. Dentro, a voz de Chico começou a se firmar. Lido o primeiro registro, as palavras começaram a se juntar como pedras que se acumulam até formar um muro. Sabiam, todos ali, que uma ação seguiria. A leitura seria lenta, precisa, para que o rosto de cada senhor fosse desfeito pela acusação de quem antes fora acovardado. Haveria certamente perigo, haveria talvez sangue, mas a verdade, pensou Chico, já era um ato de liberdade. Quando as primeiras palavras bateram nas paredes da senzala, um som distante fez com que os corpos se enrijecessem. Um ruído de porta que se abre lá na Casa Grande, não de festa, mas de alerta. E nesse instante, enquanto a vela tremuluzia e a folha trepidava nas mãos de Zefa, ouviram também, vindo da encruzilhada, o farfalhar de uma ordem que ainda não se sabia sua.
Chico apertou o volume contra o peito e preparou a voz para a tarefa que agora era dele: transformar aquele número frio em rosto, tornar pública a injúria que fora comprada. Foi quando, pela trilha de terra que levava ao terreiro, surgiu uma sombra maior do que a dos outros passos. Alguém vindo a cavalo, o vulto recortado na lua, como se trouxesse com ele a noite da casa inteira. O coração de Chico deu um pulo que não era de surpresa, mas de confirmação. O momento chegara. E entre o fogo que os aquecia e a porta que rangia ao longe, ele soube que dali em diante não haveria retorno. O cavalo soltou um sopro que fez voar pó da trilha. A sombra que vinha a galope ajustou-se à forma de um homem alto. O chiar de esporas, o tilintar do estojo de sela e a voz firme que chamou uma saudação cuidadosa foram como pedras jogadas na água imóvel daquela noite. A luz do candeeiro tremeu mais forte. Algumas cabeças se voltaram. Chico, com o livro ainda junto ao peito, fez um gesto para que ninguém fizesse ruído. Os olhos da mulher que mantinha a vela, Dona Maria, que havia chegado à senzala ainda menina, brilharam de medo e raiva. "Quem vem a estas horas?" perguntou Neco, a voz baixa acesa de advertência. O cavaleiro desmontou com paciência marcada por hábito. Puxou as rédeas com um movimento que só um homem da casa sabia fazer. Era o capataz majorento, o homem que presidia as safras e os castigos, conhecido como Tomás. Vestia botas altas, macias de muito uso. A capa curta fendia a lua e revelava o peito encurvado por viagens e decisões. Seu rosto era duro como a madeira de uma carroça. "Ouvi ruído", disse ele, sem rodeios, olhando de um rosto ao outro como quem lê uma acusação. "Há gente fora do lugar." A voz não era de espanto, era de cálculo. "A casa grande acordou com o som do meu cavalo. Vim ver se era cão, se era vento, se era ladrão." Chico sentiu a cabeça se erguendo por instinto. As palmas foram retiradas do volume do casaco. O livro ficou visível agora, a lombada marcada pelo uso e pelo segredo. Os olhos de Tomás pousaram nele. Um frio percorreu a espinha do jovem. "O senhor não veio a cavalo até aqui por causa de vento", murmurou Zefa, quase sem ar. "Veio porque quer ver." Tomás sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "E o que há de ver?" perguntou, como se desse oportunidade para que um filho se explicasse diante de um pai que gosta de conduzir. "O que tem aí? Papéis de conta? História de família?" Houve uma pausa, pesada. As mulheres recuaram, obsequiando espaço ao homem. Crianças adormecidas na sombra encolheram os corpos como se pudessem desaparecer. O fogo, quase no fim, soltava fagulhas que foram levadas pelo vento. Fora, o ranger da porta grande soou novamente, um som que confirmava que o patrão também despertara para a possibilidade. Chico segurou o livro com as duas mãos. Seu dedo percorreu um dos cantos, como se tocasse o retrato de Benedita. Em silêncio, respirou e falou. "São papéis de nomes." A voz saiu clara, cortando a noite. "São nomes de quem vive entre nós e dos senhores que os tomaram." Tomás deu um passo, a expressão dele ficou dura. "Não diga besteira." A ordem foi seca. "Aqui não se fala de desacato. Você conhece seu lugar, rapaz." A palavra desacato foi como um tapa. Alguns no terreiro apertaram o corpo, outros fecharam os olhos. Mais de um sentiu a dor de antigos castigos reabrir-se. "O meu lugar", respondeu Chico, e na sua voz havia algo que vinha de longe e que nada mais podia calar. "É onde a vida me colocou." Mas também há um lugar maior do que a casa grande, o lugar da verdade. E a verdade não tem dono. Tomás riu, breve e sem brilho. "Verdades, verdades", disse. "Você fala de coisas que não compreende. Palavras são vento, palavras têm consequência." "E quando o vento leva o pó das mentiras?" Zefa avançou, pele encendida, olhos de quem já perdeu tudo que podia perder. "O que resta então, capitão? Só respiração carregada?"
A resposta de Tomás foi um calafrio. Ele aproximou-se do fogo, deixou as botas perto para que o calor tremesse nas fivelas. Olhou para cada rosto como quem contabiliza perigo e vantagem. Não se ponham tolos, disse. O que sai de uma senzala à noite volta para dentro com a mesma boca se não houver quem a pare. Se a casa grande tiver de abrir mão de alguma coisa, há caminhos para isso. Lei, ordem. Não podem simplesmente. Fez um gesto vago, desprezando com a mão o gesto que pretendia abalar. E se a lei for feita com o mesmo sangue que nos corre? Neco falou de um modo que parecia recordar um funeral. Que lei atende à verdade quando a verdade vive acorrentada? Era como se todos tivessem sentado ao redor de uma velha fogueira e, por fim, decidido que ali se jogaria a lenha do silêncio. Tomás respirou fundo. Eu posso avisar o Senhor, disse. O Senhor pairou na boca de todos como uma sentença que ninguém ousava completar. Posso dizer que há inquietação, mas não quero tumulto. Se souberem o que há de ser dito, poderão controlar a língua do vizinho. Posso mediar. Chico sentiu as mãos começarem a tremer. A mediação, naquele lugar, era sempre ajuste para quem tinha poder, nunca fora palavra de liberdade. Porém, havia no tom de Tomás uma sombra de dúvida. Um homem que há anos comandava o trabalho também sentia, por vezes, o peso de lembranças que davam arrepios. Um filho doente, a colheita que falhara, a mãe que morrera e a quem prometera outros modos de abandono. Esses trancos humanos podiam, por instantes, transpor a dureza. Não queremos mediar com quem escancarou nossa dor, afirmou Chico, sem afastar os olhos do homem. Não queremos favores que custem mais silêncio. Queremos o que é nosso por direito, a lembrança dos nossos que não sejam varridos para fora das memórias. Do lado de fora, um som de passos se multiplicou, desta vez com mais pressa. Alguém veio a pé. Alguém falou em voz baixa, trazendo palavras que, mesmo na penumbra, se puderam ouvir. Coronel, chamou uma voz do caminho. Era uma voz que vinha do pasto e que se reconhecia entre todos por ser a do administrador, Severino, o contador das contas e portador de ordens. Coronel, acordaram cedo, tem homens na estrada. Houve um movimento. Tomás levou a mão ao coldre, gesto antigo, mas o gesto não culminou em violência. O cavalo bufou. O som distante aproximou-se. Outros animais, a luz de lamparinas e a voz que ordenava o fim da noite. A casa grande despertava não por festa, mas por pressentimento. Chico olhou ao redor. Os rostos que o cercavam se apresentavam com uma determinação que iam extraindo da própria falta de escolha. Nas mãos calejadas havia um punhado de farinha, um pedaço de corda, uma faca velha. Nada que servisse de muito, mas tudo que tinham era aquilo e a verdade. Se isso acabar em sangue, sussurrou Dona Maria para Zefa, sem coragem de olhar para o jovem, que pelo menos seja sangue de quem tem de ouvir. Zefa apertou os punhos como se quisesse transformar a noite em algo sólido. Depois se aproximou de Chico e, quase sem som, disse: Quando o sol nascer, vão ao terreiro. Leremos nas portas, leremos na igreja. Não podemos mais esperar que a noite enterre nomes que são de nossa vida. E se a casa grande rodear? Perguntou Neco, que sempre foi um homem de conta e de planos. Precisamos de quem esteja na estrada. Precisamos que Toinho e seu grupo fiquem no caminho para avisar. Precisamos que as mulheres cantem. O som delas abre a rua. Precisamos... As ideias vieram rápidas, cada uma um fio. Os corpos se curvaram, aprontando-se para a tarefa que se impunha. Planos foram traçados em sussurros. 2 iriam à encruzilhada para cortar a estrada. Outros 2 fariam o caminho que levava à igreja. As mulheres fariam as leituras na porta da senzala e na igreja, onde o sino tocara à meia-noite.
Quem pudesse, devia levar uma chama, não para incendiar coisa, mas para mostrar que havia vida, que havia luz. Tomás observava, um observador agora interessado. Seus dedos tamborilaram na cela e a sua face, antes rígida, mostrou-se pensativa. Ele não era homem de compaixão direta, conhecia, porém, o valor da manhã, o trabalho do dia compondo a vida. Pensou no patrão, pensou na fama de impassível que deveria preservar. Pensou também que havia nomes naquela lista que talvez conhecesse de infância, pessoas cujo riso lembrava as festas de sua própria juventude. Ninguém permanece tão insensível quando a verdade lhe bate à porta. A casa grande não quer confusão, disse ele por fim, mas também não quer que homens armados venham chocar. Vocês saibam que amanhã terá guarda. Não sou eu quem manda no Senhor, mas sei como é esta vila. Boatos correm e homens se inflamam. Não há mais boatos, retrucou Chico. Há nomes. Quem os ouvir saberá de que lado a vergonha está. Tomás fitou-o, pesado. Havia algo no rosto do capataz que passou de sentença para aviso. Façam o que acharem justo, disse, mas se houver sangue, saibam que será sangue que não volta fácil. Chico sentiu a frase cair como aviso e também como ameaça. Pegou o livro, apertando-o contra o peito como se a pressão pudesse transformar o medo em coragem. Ao redor, as mulheres juntaram as mãos num gesto que não era nem oração nem juramento. Era mais simplesmente reconhecimento de que dali saíam juntas, acontecesse o que acontecesse. Amanhã, ao romper, vamos ao terreiro, disse Zefa, com voz firme. Vamos com tudo o que temos, as folhas, a memória, os corações. Não vamos com fome de vingança, acrescentou para que ninguém interpretasse mal o que vinha. Vamos com fome de nome. A gente quer o nome de volta. O cavalo longe relinchou. Lá fora, uma estrela maior do que a outra começou a desaparecer e a linha do céu apontou um azul mais claro. O sino da igreja, que havia calado, soltou-se de novo, um som mais distante, anunciando que a noite cedera. Era hora de preparar calçados, de prender cabelos, de esconder facas frágeis nos bolsos. Era hora de acender lamparinas e pregar papéis nos cabos de vassoura. Chico olhou para o rosto de Benedita nas lembranças que carregava, não em imagem, mas na memória que os atos tinham tecido. Prometeu que se o corpo do mundo fosse quebrado por aquilo que fariam, ao menos haveria em sua voz a doçura de um nome pronunciado com justiça. Quando o primeiro canto das galinhas se ouviu, cabelo de fumaça entre as palhas, o terreiro acordou em silêncio. As pessoas vestiram o que havia de melhor. As mulheres colocaram lenços, e os homens cobriram a cabeça com chapéus simples. Tomás voltou a montar no cavalo e foi cavalgando até o caminho principal, como se quisesse observar de longe. O homem grande da casa pôs-se na varanda, a figura recortada contra a janela, velada por cortinas que tremiam. Chico, com o livro enrolado em pano, apontou para a igreja. Fez um gesto para que fossem em fila, mas sem pressa. A pressa poderia trair, a calma poderia dissimular coragem. E assim, sobre o céu que clareava, com a lua ainda a deitar sua sombra longa sobre a mangueira, eles saíram em direção ao terreiro, levando consigo mais do que papel. Levavam a memória de tantos biscoitos partilhados, de berços que se esvaziaram cedo, da voz de Benedita que ainda poderia ser ouvida quando o nome dela ecoasse. A estrada à frente era uma promessa e uma provação, o som dos passos, um coro de decisão. Ao romper da alvorada, o que se veria na praça, na igreja e nas portas seria o peso do livro. E quem estivesse do outro lado haveria de ter sua imagem lembrada pela vila, não como senhor incólume, mas como homem que, porventura, havia esquecido rostos humanos sobre as contas do açúcar. A casa grande, silenciosa até então, preparava-se para aquilo que a palavra desencadearia. Não um simples despertar, mas um tribunal da memória. Chico respirou fundo, sentiu o pó na garganta e a voz no peito. À sua frente, Zefa apertou a mão dele.
Neco ajeitou o casaco rasgado. As mulheres afixaram a vela nas latas. E quando finalmente chegaram ao terreiro, as portas começaram a abrir não só por curiosidade. Eram portas que se abriam para o confronto entre o que havia sido escondido e o que se recusava a ficar calado. O terreiro encheu-se de vozes contidas quando Chico subiu o pequeno degrau diante da porta principal. As palmas das mãos estavam sujas de pó e de medo, mas a voz lhe saiu firme, como quem põe uma pedra sobre outra para erguer parede. Ouçam, disse ele, e apoiou o livro sobre as tábuas gastas. Desenrolou o pano com cuidado, como se desvendasse um corpo. Não vim aqui para falar de rixa, vim para dizer nomes. Houve um murmúrio que percorreu o grupo como vento de estafo. As mulheres apertaram os lenços, alguns homens encostaram o que tinham à cintura. Do outro lado, a casa grande permaneceu imóvel, a figura do homem na varanda recortada como uma sombra que a luz do dia não conseguia clarear. Chico abriu o livro. As letras eram apertadas, traçadas com caneta que havia sangrado tinta, formando colunas e rubricas. Tinham o mesmo cheiro de cola velha e de papel muito manuseado. Zefa inclinou-se para ver, os olhos atravessando a caligrafia como quem tenta atravessar água superficial. As vozes cessaram quase por completo, só se ouviam os passos de quem não queria perder nada. Chico disse, e a clareza da sua voz fez com que Tomás, do outro lado do terreiro, endireitasse o corpo. Quero que fique clara uma coisa. Não viemos pedir misericórdia, viemos pedir memória. Quem lembrar de um nome que se chamava Benedita, que levante a mão. Um silêncio ainda maior. Uma menina, encostada na saia de Zefa, ergueu um dedinho. Era pouco, era suficiente. Chico apontou para a primeira linha. Leu o nome devagar, como se ao pronunciá-lo fosse devolver-lhe o peso do existir. Maria de Oliveira, leu. João Batista. Teresa, casada com Martim. Benedita, pausou, e a palavra, quando saiu, parecia ter arrancado algo do ar. Benedita, filha de Rosa, levada no mês de maio do ano 10. Um sussurro, um tropeço de respiração. A menina apertou a saia. Zefa apoiou a mão sobre o ombro de Chico, como se quisesse reforçar a voz dele. Havia naquela lista nomes que eram pleno de memórias, aniversários, festas, pequenas ofensas e grandes alegrias. Era um mapa de vidas. O homem da varanda fechou a cortina com um gesto brusco. A sombra deixou transparecer um punho. Por trás dele, o luar já só era lembrança. O sol fazia a praça fumar. Tomás e o capataz cruzaram os olhos por um instante. Dois homens que conheciam os passos uns dos outros. Uma geografia de confiança e medo. Vocês não têm o direito, disse finalmente o homem da casa quando a cortina voltou a abrir por uma fenda. A voz não era estridente. Era apenas o modo com que se pronuncia a ordem. Isso é propriedade. Documentos são propriedade. Quem tocar nos papéis terá de responder. Nós respondemos, retrucou Neco, com voz curtida. Respondemos com os nomes e com a lembrança. Chico continuou a leitura, alisando uma página que tremia. Ao lado de cada nome havia notas, datas, valores, cruzes, abreviações que pareciam selos de destino. Em algumas linhas, um risco que passava por cima do nome, como se quisesse fazê-lo desaparecer. Quando leu uma linha em que o traço atravessava Benedita, Zefa fechou os olhos por um segundo e quase caiu. Alguém a segurou. Cruzes não apagam vozes, disse Chico. Quem riscar nome tem de dizer por quê. Um velho da fileira adiantou-se, as mãos levemente trêmulas. A barba lhe cobria o peito como um manto de neve. Havia na sua face a rugosidade de quem já enterrou filhos e ainda aprendeu a contar as horas pelo bater da pá. Eu conheço esse risco, murmurou ele. Significa que foi negociado, vendido.
Houve um ruído como de pedaços de vidro sendo empurrados. O homem da varanda fechou os olhos, talvez por costume, talvez por vergonha. O movimento do corpo dele denunciava indignação mais do que surpresa. Vendido, disse Tomás, baixando a voz, não tanto para esconder, como por não saber se queria ouvir. Chico voltou a folhear. Algumas anotações ao lado das linhas traziam nomes de lugares que pareciam terras distantes, portos, datas anotadas com pressa. Embaixo de uma rúbrica, uma palavra em letra miúda, maré. Noutras, o sinal de moeda. Era uma conta feita de vidas. São para fora, disse Zefa, e a maneira como a palavra saiu era um corte que atravessou o céu. Levaram. Disseram que era trabalho, que ia ser melhor. Melhor para quem? Perguntou um rapaz que endireitou o chapéu. Para quem conta os tostões? Os sorrisos eram poucos. Do lado da casa, alguém bateu uma porta com força. Um cão latiu, uma criança começou a chorar. O vento elevou-se e trouxe o cheiro das mangas cortadas e do café velho. O homem da varanda desceu os degraus com passos medidos. Quando tocou o solo do terreiro, a sua presença alongou-se como uma sombra que se pretende posta em forma de lei. Era um homem dos ombros largos, de pele queimada pelo sol, e trazia no rosto a expressão de quem acredita na própria palavra. Vocês têm coragem, disse ele, e a afirmação não era elogio. Vieram aqui fazendo espetáculo, mas é fácil abrir um livro, é fácil ler letras soltas. Quero ver quem poderá provar que essas pessoas foram levadas contra sua vontade. Provar é diferente de recordar. Tico levantou os olhos. Seus dedos cerraram-se no livro como quem impede que algo caia para sempre. Não temos outra prova senão a lembrança, disse ele, e a memória pesa o bastante. Memória não pesa no mercado, replicou o senhor, aproximando-se. Pesam contratos, assentos, documentos reconhecidos. Se querem justiça, tragam testemunhas, tragam selos, tragam o que a lei reconhece. Tomás olhou para o homem. Havia no capataz um conflito que se desenhava como rachadura em chão seco. Ele conhecia as pernas do seu patrão, a força da sua voz, e também conhecia o rosto dos que ali estavam, homens e mulheres com quem havia compartilhado colheitas e confissões. Havia para Tomás um peso maior que a lei. Havia o juramento de quem cuidara de corpos e a intimidade de quem vira filhos crescerem. O senhor fala de lei, disse ele, trocando a guarda de um pé para outro. Mas a vila tem lei de outro modo. A lei daqui se chama lembrança. Quem apagou nomes não pode apagar tudo. A gente veio escancarar o que foi fechado. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração de alguns. O homem da casa apoiou as mãos na cintura. Estava diante de decisões que poderiam ser medidas em homens que sabiam manejar facas e encomendas de pólvora. Então, de súbito, uma voz súbita rompeu o ar. Uma voz fina, amarrada à idade, vinda das janelas do fundo, da senzala transformada em casa de memórias. Meu filho, disse a voz, e todos se voltaram para onde vinha. Era uma senhora, antiga, com os olhos claros como água de nascente. Há um nome nesta lista que não é meu tirar. O que está escrito ao lado de Benedita, eu li uma letra que não entendo. Parece um sobrenome. Tico inclinou-se, enxugou o canto do olho com o dorso da mão e aproximou o rosto do papel. As letras fatigadas revelavam-se. Havia, de fato, um traço minúsculo, um complemento quase imperceptível. São Paulo, leu ele, e a palavra pousou na praça como se dissesse um ponto de chegada. Um rumor percorreu o corpo do terreiro. São Paulo era distante, era porto e rumor de viagem. Era promessa de que o que fora levado poderia existir ainda, em outro lugar, com outro ritmo de vida. A palavra abriu uma fresta de esperança e medo ao mesmo tempo.
O homem da casa fez um movimento e os homens que estavam atrás dele se adiantaram, fechando um círculo. Tomás respirou fundo. Não havia ali ainda flechas nem cartuchos, mas havia vontade, e a vontade às vezes se transformava em aço. Zefa fechou os olhos por um segundo e depois falou como se entregasse um pedido simples e absoluto. Se for verdade, disse, então digam onde. Se Benedita vive, queremos saber. Se morreu, queremos saber por quê. Se foi vendida, queremos saber quem comprou. Não viemos para arrancar sangue à toa, viemos para arrancar respostas. Houve um intervalo como se o mundo esperasse. O homem da casa olhou para os seus, contornou a distância que os separava e, quando falou, não foi com ameaça nem com cedência. Tenho contas a prestar, disse ele. Não digo que nada fiz em segredo, mas também não admito que se venham aqui, de manhã cedo, com um livro aberto para fazer juízo público sem provas. Vou chamar um homem da vila vizinha. Trará autoridade. Até lá, fiquem onde estão. Não quero tumulto. Chico olhou para Tomás. O capataz hesitou por uma fração de segundo, olhando para a casa e depois para os rostos que ali estavam. O poder de decidir naquele instante estava nas mãos dele, e a escolha parecia pesar-lhe como chumbo. Se o senhor chama a autoridade, disse Chico, com calma que vinha da necessidade, que venha, mas que venha para ouvir, e que venha com olhos abertos. Tomás respirou, como quem oferece a última palavra a uma balança que ainda não se inclinara. Venha, murmurou ele, venha o que for chamado. Mas eu digo isto, se a vila tem sede de nome, então a vila terá nome. E se for preciso, ficarei no meio, acrescentou, olhando agora para a casa e depois para as faces fechadas. O homem ergueu uma sobrancelha, surpreso e talvez até tocado por aquela determinação. Ordenou que 3 homens subissem ao coche para buscar notícias, e para que não houvesse alvoroço, ordenou que se mantivessem as portas cerradas. Mas o que ninguém pôde fechar era o murmúrio que cresceu, uma sensação de que a praça, até então governada pelo silêncio, começava a ter voz. Chico fechou o livro com cuidado e o puxou para si como se fosse um filho coberto de frio. Zefa respirou fundo, limpou a testa com as costas da mão e olhou para cada rosto. Então, esperamos, disse ela. Esperamos com nomes na boca e, se for preciso, vamos a São Paulo. A menção da cidade distante trouxe um novo tremor ao grupo. Havia ali coragem para ir tão longe quanto a memória levasse. Do lado da casa, as cortinas tremeram. O sol continuava a sua marcha sem pressa. A praça, de repente, parecia o centro de uma pequena revolução, a de quem se recusa a deixar seus mortos e seus esquecimentos dobrados em livros de contas. E assim ficaram, naquele meio-dia que parecia um limiar. Gente ao sol, gente nas sombras, um livro entre as mãos, a promessa de que a memória seria a serra que retalha o silêncio. O homem da casa enviou mensageiros. Tomás voltou a subir no cavalo e ficou a observar, indeciso. E as vozes que se juntavam no terreiro começaram a preparar os nomes para quando, mais tarde, fosse preciso gritar o que as tábuas e as cortinas queriam calar.